Hello! Muito boa noite, sejam bem-vindas, minhas rainhas visionárias. É um prazer recebê-las. Estou aqui, ó, friozinho, né? Aqui em São Paulo tá frio, tomando um chazinho delicioso enquanto vocês estão entrando, enquanto eu recebo vocês. Peço para que vocês silenciem o celular, pega caderno, caneta, abra as abas do computador. Este é um momento muito sagrado, é um momento em que você se dedica a você mesma. Vamos lá, vamos entrando, muito bem. Hoje chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. No primeiro dia falamos sobre arquetipo e como reconhecer nossas dores, sobre como aprendemos a nos colocar em último lugar e como é que isso cria ciclos em nossas vidas. E no segundo dia exploramos as nossas armaduras, o poder da vulnerabilidade. Vulnerabilidade e fraqueza não é defeito, é poder. E como é que a gente cria, através da vulnerabilidade, espaços seguros para a gente ser o que realmente somos. Hoje nós vamos integrar tudo isso e dar passos concretos para criar uma vida baseada na permissão autêntica. Uma vida em que você não apenas sobrevive, mas você vive, você floresce. Uma vida onde você não apenas existe, mas você pertence a si mesma e aos outros. Antes de mergulharmos no capítulo de hoje, eu quero saber de vocês. Me contem aí o que aconteceu no primeiro e no segundo dia, como é que foi ontem o nosso segundo encontro. Você praticou pequenos atos de vulnerabilidade? Você notou mudanças? Como se relaciona consigo mesma e com os outros? Quais foram os insights, as descobertas? Quais foram os padrões emocionais que vocês encontraram? Como é que eles mantêm vocês nesses ciclos negativos? Comentem aí no chat ou no comentário aqui do vídeo, aqui embaixo. Quando você assistir, se você não estiver no ao vivo. Se estiver no ao vivo, você escreve no chat. Se não tiver, você pode comentar nos comentários do vídeo, que eu com toda certeza vou responder. Olha, perceba quantas sementes foram brotadas na sua vida, né? Veja quantas transformações que vocês viveram nesses 2 dias e vão viver muito mais ainda hoje, nesse terceiro dia. Nos 2 primeiros dias, nós identificamos os ciclos que nos mantêm presa, pequenas, desconectadas. Ciclos de autoanulação, perfeccionismo, a dependência de aprovação externa. Ciclos que nos fazem sentir que não apenas não merecemos, mas como não pertencemos e também não somos suficientes, né? Hoje nós vamos falar sobre como a dependência emocional nos mantém presa a ciclos de autossabotagem. E como é que a gente pode identificar e evitar a pré-queda. O nome desse evento, A Virada, eita rainha, ele não foi escolhido à toa. A virada foi escolhido porque é preciso ter coragem para mudar. É preciso ter coragem para quebrar ciclos que se repetem de muitas gerações. É preciso ter coragem para mudar o jogo. É preciso ter coragem para fazer diferente do que a gente já viu, do que a gente já aprendeu e do que está internalizado entre nós, porque mudança dói. Assim como viver na zona de conforto, nas dores que você conhece, também dói. E aí é uma escolha sua. Para qual caminho você vai? Permanecer onde você está, onde você não tem resultado, não tem a vida dos seus sonhos, ou viver o desconhecido? Muitas de nós vivemos em linhagens de mulheres que se anularam, que se sacrificaram, que colocaram todos à sua frente, como nossas mães, nossas vós, nossas bisavós. Mulheres talvez que não tiveram escolha, que talvez não tiveram voz, que talvez não tiveram permissão para ser mais do que cuidadoras, para ser mais do que suporte, para ser mais do que sombra. Que nós herdamos nesses padrões, a gente herdou nem sempre foi através de palavras, mas muitas vezes foram através de exemplos. Nem sempre foi através do que foi dito, foi através do que foi mostrado, do que foi permitido, do que na verdade não foi permitido, desculpa. Hoje, compreendendo a dependência emocional herdada, a gente entende que
esses padrões geracionais, eles se manifestam como dependência emocional. Gente, deixa eu abrir uma aspa aqui para vocês. Como dá sono frio, não dá? E aí eu acho que eu tô tomando um chazinho aqui maravilhoso. Chá incrível. É um chá de anti-TPM, chama. Ai, maravilhoso, não precisa nem de colocar açúcar. E eu acho que ele tá dando mais sono do que me deixando em alerta. Mas vambora. Vambora, porque quem faz ao vivo. É ou não é? Então vamos lá. Vamos entender como é que esses padrões, como é que esses ciclos, eles se manifestam agora na dependência emocional. O que é a dependência emocional? A dependência emocional é um padrão psicológico caracterizado pela necessidade excessiva de aprovação e validação, tá? Quando você precisa da presença do outro para se manter com uma estabilidade emocional. Isso, segundo o Knoward, em Mulheres que Amam Demais, ele explica que essa condição que a mulher cria, ela vem de buscas constantes de validação externa para se sentir mais valorizada. Ela experimenta muito de ansiedade intensa quando não recebe a atenção esperada, tá? Então ela também acaba desenvolvendo um medo patológico de abandono. Isso quem falou foi Bowlby em 1988. Ela anula sua própria identidade em função das necessidades alheias. De ponto de vista psicanalítico, Winnicott, em 1965, ele relaciona essa condição ao falso self. Que o falso self nada mais que é uma adaptação defensiva onde a pessoa desenvolve uma personalidade que ela acredita ser mais aceita pelo outro, suprimindo o seu verdadeiro eu. Agora vamos entender como é que essa dependência emocional, ela alimenta a autossabotagem. A autossabotagem, ela nasce como um mecanismo de defesa, tá? E ela age de forma paradoxal, que perpetua entre alguns ciclos geracionais. E eu vou explicar para vocês como é que funcionam esses ciclos, tá? Anota aí. O primeiro ciclo é o medo da rejeição antecipada. A pessoa sabota relacionamentos ou oportunidades antes mesmo dela ser rejeitada. Freud, em 1920, ele descreve isso como uma compulsão repetitiva. A compulsão à repetição. Repetir situações dolorosas para tentar controlá-las. Percebem isso? E aí, vocês já estão se identificando aqui? O ponto 2 é o abandono de projeto. Quando o sucesso ameaça a dinâmica de dependência estabelecida. Beck, em 1976, ele identifica isso como esquema disfuncional, como, por exemplo, não mereço ser feliz. Então, ela acaba sabotando o seu próprio sucesso por conta da dinâmica da dependência estabelecida. O terceiro ponto são os padrões tóxicos repetitivos. Escolha inconsciente de relacionamentos que confirmam suas crenças limitantes, né? Jung, em 1968, chama isso de complexos autônomos, que dirigem comportamento. Vamos a um exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês, ó. É o caso da Marina. Marina, ela tem 32 anos, sempre aceita projetos extras no trabalho, mesmo quando ela tá super cansada, super sobrecarregada. Quando o seu chefe a elogia, ela acaba se sentindo super validada ali, de uma forma temporária, porque quando ela vai apresentar as suas ideias em reuniões, ela vai se posicionar, ela acaba se sabotando de alguma forma. Ela se esquecendo alguma coisa, chegando atrasada, né? Então, no ponto de vista da psicologia, da ciência, a dependência emocional, ela necessita de aprovação constante de quem? Do chefe. Que é o nosso caso da Marina. A Marina, ela precisa
constantemente da aceitação do chefe. O chefe, ele acaba elogiando a Marina, mas aí aquele elogio dura por pouco tempo. E quando ela vai se posicionar, ela se sabota chegando atrasada ou esquecendo alguma coisa. E isso não é de forma intencional, é de forma inconsciente, por conta da dependência emocional dela. Então, qual que é a autossabotagem dela? Medo inconsciente de que o sucesso a torne dispensável. Olha que doideira isso. Medo inconsciente de que o sucesso a torne dispensável. Entenderam? Dispensável. Então, quais são os padrões que a gente enxerga aqui? Olha só, é um ciclo. Ciclo de super esforço, ela super se esforça. Aí depois vem o ciclo da validação. Nossa, gente, tô lembrando de visionária que eu atendo. Da validação, é uma validação temporária ali naquele momento, quando ela entrega aquele processo que ela super se esforçou. Aí depois dessa validação temporária, ela vem para a autossabotagem, né? E depois dessa autossabotagem, depois que ela se sabota, chega atrasada, esquece o material, no dia que ela tem que se posicionar, aí vem a culpa. Ah, porque eu não faço nada direito, porque nada deu certo, porque eu cheguei atrasada, porque eu poderia ter dormido mais cedo, porque eu poderia ter saído mais cedo. Ela começa a se culpar. E aí, depois, ela vai de novo para o quê? Para o super esforço. Putz, eu tenho que me esforçar. Vou me esforçar para o próximo projeto, dar tudo certo e eu conseguir me posicionar. Aí ela volta para o mesmo ciclo, validação temporária, autossabotagem, culpa, super esforço. Super esforço, validação temporária, autossabotagem, culpa, super esforço. E assim ela fica nesse ciclo. Então, mas aqui vai vir agora uma verdade que é incontestável. Você pode ser a mulher a quebrar esse ciclo. A mulher que diz, não mais, não aceito mais, não quero mais viver dessa forma. A mulher que escolhe um caminho diferente, não apenas para si mesma, mas para todas as mulheres que virão depois de você, das suas filhas, das suas sobrinhas, das suas alunas, das suas mentoradas. O método CAC, do causa-cura, nós entendemos que a transformação acontece em 3 etapas. Reconhecimento, reconstrução e em 3 etapas. Nossa, gente, espera aí. Aqui, ó. Reconhecimento em 3 etapas. Reconhecimento, responsabilidade e reconstrução. O reconhecimento é identificar o ciclo e nomear o padrão, entender as suas raízes e como é que ela se manifesta na sua vida. Na responsabilidade é assumir que, embora você não tenha escolhido o ciclo, você pode escolher quebrá-lo. Que embora o padrão não seja sua culpa, ele é sua responsabilidade de ser transformado. Certo? A reconstrução é você criar novos padrões, novas formas de ser, novas maneiras de se relacionar consigo mesma e com o mundo. Então, anotem isso aí que eu acabei de trazer para vocês, que é de dentro do método CAC, do método causa-cura. Nós entendemos que a transformação acontece em 3 etapas: reconhecimento, responsabilidade e reconstrução. É você identificar o ciclo, é você assumir a responsabilidade que você pode não ser culpada por ele, mas você é responsável por ele, e de você reconstruir novos padrões. Nos 2 primeiros dias, nós estabelecemos principalmente como é que o reconhecimento. Identificamos os ciclos de autoanulação, de perfeccionismo, de dependência, de aprovação externa. A gente fez todo esse mapeamento no primeiro dia. Então, a gente identificou, a gente trabalhou os principais reconhecimentos, a gente identificou os ciclos de autoanulação, perfeccionismo e dependência da aprovação externa, certo? A gente fez tudo isso no primeiro dia. Hoje, nós vamos focar na responsabilidade e na reconstrução. Agora vamos aprender a identificar essas pré-quedas, que nada mais são do que são os momentos
em que tudo parece piorar antes de melhorar. É quando você tá chegando lá, você tá falando, eu vou conseguir, agora vai, alguma coisa acontece para não acontecer isso. Para você não dar essa virada, essa chave, né? Quantas de vocês aqui já viveram isso? Coloca aí, escreve aí no chat para mim. Quantas de vocês já se sentiram indo bem, você tá indo bem, você tá fazendo progresso, tá se sentindo mais forte, né? E aí, de repente, do nada, tudo volta. Os comportamentos antigos, as ansiedades, a necessidade desesperada de aprovação. E aí você pensa, eu não aprendi nada. Eu não mudei. Ah, eu sou um fracasso, eu não tenho jeito, eu tô cansada de mim. Quantas de vocês se enxergam nesse papel? Eu tenho uma notícia para vocês. Vocês acham que isso é fracasso? Escreve aí para mim, deixa eu ver. Se vocês acham que isso é fracasso. Quantas de vocês acham que isso é fracasso? Isso não é fracasso, gente. Isso é o que chamamos de pré-queda. Pré-queda é um momento crítico que antecede a transformação significativa. É como se a nossa psique, a nossa mente, fizesse um último desesperado esforço para nos manter na zona de conforto. Mesmo que essa zona de conforto seja tóxica. Imagina assim comigo, ó. Vocês estão saindo de uma casa onde tá pegando chama, tá pegando fogo. Mas aí no último momento, na hora que você tá saindo, fechando a porta, algo dentro de você grita: não, volta. Ficar aqui é mais seguro do que você sair. Mesmo sabendo que a casa tá pegando fogo, há uma parte de nós que prefere o familiar destrutivo ao desconhecido construtivo. E eu não tô falando familiar destrutivo de família. Eu tô falando aquilo que é familiar para você no sentido de que você já tá acostumada a viver ali, se destruindo. Lembra do que falamos ontem? Pode ser o cuidado, a falta de cuidado com o corpo, né? Pode ser um relacionamento abusivo que você tem dificuldade de sair, pode ser inúmeras coisas. Então, a pré-queda, ela é caracterizada por 3 elementos, tá? O primeiro elemento é a intensificação dos sintomas antes da mudança. Anota aí. Intensificação dos sintomas antes da mudança. É como se todos os padrões da dependência emocional que você estava superando voltasse com força total. A necessidade de aprovação, ela fica muito mais intensa. A ansiedade do abandono mais desesperadora, né? Número 2, a resistência psicológica máxima aos padrões. É quando vocês sabem o que é certo fazer, sabem quais são os comportamentos saudáveis, mas é como se houvesse uma força interna lutando contra isso e te dizendo com todas as forças: não é dessa forma. Sabe quando você fala, é por aqui? Eu sei que é por aqui, aí tem o outro anjinho aqui do outro lado, ó. Não é aqui, não é desse jeito. Pronto. Esse é o padrão 2 da pré-queda. Observa, anota aí, porque você vai observar esses padrões para que você consiga evitar a pré-queda e você consiga mudar o teu ciclo. Esse ponto aqui é extremamente importante para você. Terceiro ponto é a ativação de mecanismo de defesa do primitivo. Vamos lá. É quando você volta a comportamentos que você pensava antes ter superado. A necessidade de agradar a qualquer custo, o medo paralisante da rejeição e a autossabotagem. Então, olha só, segundo Prochaska e de Clemente, em 1983, no modelo transteórico de mudança, este seria o momento da transição entre a
contemplação e a ação. É onde a resistência antiga ao seu ápice. É o momento em que a nossa mente inconsciente faz o último esforço para nos manter no padrão conhecido. Esse aí é o mecanismo da autossabotagem. Então, como é que você vai reconhecer esses sinais? Eu te expliquei os 3 padrões, os 3 itens dessa pré-queda, dessa autossabotagem, e agora eu vou te explicar como é que você vai entender esses sinais, tá? Então, quais são os sinais? Primeiro sinal, manifestação emocional. Prestem atenção nesses sinais. Olha os sinais, notem aí. Ansiedade desproporcional diante da mudança. Você está indo muito bem, mas sente que tem um medo inexplicável. E se der errado? São as palavras que vêm na mente. E se der errado? E se eu não conseguir manter isso? A ansiedade vem justamente quando as coisas estão melhorando. Sentimento de não merecer as coisas boas. Opa! Sentimento ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo que acontece. Então tem aquele sentimento de não merecer coisas boas. Aquela voz interna que diz: quem que você pensa que é? Você não merece ser feliz. Você não merece um relacionamento saudável. É a síndrome da impostora emocional. Impulsos autodestrutivos começam a se intensificar. Vontade de sabotar relacionamento que estão indo bem, de desistir de projetos que estão dando certo, de voltar para padrões antigos e destrutivos, tá? Manifestações comportamentais, procrastinação em decisões importantes. Você sabe o que precisa fazer? Estabelecer limite, ter conversas difíceis, tomar decisões que se beneficiam, mas aí no final você acaba adiando tudo de forma indevida. E aí você acaba retornando por comportamento antigo já superado. Vocês voltam a aceitar migalhas de atenção, a se anular em relacionamento, a buscar validação desesperadamente em lugares que você sabe que você não vai encontrar. E aí, depois disso, você começa a se isolar. Vem isolamento social, uma busca excessiva por validação. Você começa a oscilar entre os dois. Tem gente que mais se isola, tem gente que começa a buscar de forma excessiva pela validação. Ou vocês se isolam completamente, ou fazem o oposto. Buscam por validações de forma compulsiva, postam mais nas redes sociais, procuram mais pessoas para confiar ou para confirmar ser amada, tá? Então, quais são as manifestações cognitivas? Pensamentos catastróficos sobre o futuro. Se eu mudar, eu vou ficar sozinha para sempre. Se eu estabelecer limite, ninguém vai me amar. E se eu parar de me anular, vou ser rejeitada por todos. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui especial para vocês, que nem tá aqui no script, mas eu falei isso agora, que tá anotado aqui no roteiro que eu escrevi para vocês antes da aula. Mas eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo em 2013. Naquela época, eu tinha um problema seríssimo com álcool. Eu bebia muito. Todo dia era motivo para beber, final de semana, toda hora. E o meu ex-relacionamento também bebia muito. E bebe até hoje. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a entrar nesse padrão aqui, ó, de mudança. Eu comecei a buscar meu autoconhecimento. O primeiro livro que eu li foi um livrinho chamado Autorresponsabilidade. Eu me colocava muito na posição de vítima, e não que eu não fosse vítima, eu era vítima. Mais pra frente eu falo um pouquinho sobre isso no roteiro. Mas o que eu vou trazer aqui, que é muito importante, que veio dessa frase aqui, ó. Se eu mudar, vou ficar sozinha para sempre. Se eu estabelecer limite, ninguém vai me amar. Se eu parar de me anular, vou ser rejeitada por todos.
Então, o que eu fazia? Eu vivia saindo, eu ia pra muita festa, bebia muito, vivia uma vida de muito rolê, de muita festa, de muita diversão, e aquilo ali parecia até então maravilhoso, incrível. Mas quando eu comecei a entrar nesse processo de inteligência emocional, quando eu comecei a buscar a minha cura, porque eu tava ali na festa sorrindo, a gente conversou sobre isso nos outros dias, não sobre esse meu comportamento, mas sobre pessoas que fazem isso. Depois eu tava em casa chorando, sofrendo, me automutilando, porque eu me cortava, eu me batia. A minha dor, depressão era muito grande, a minha ansiedade era muito forte, né? Então depois eu não tava com qualidade de vida, eu tava triste. Então eu tava vivendo uma vida que não era condizente com a minha realidade, que não era verdade, e nem com a pessoa que eu era, com a pessoa que eu sou na essência, né? E aí, nossa, eu lembrei de outra história. Putz, eu tenho vontade de ficar horas aqui. E aí, o que acontece? Eu comecei a ter um desejo imenso de parar de beber, de parar de ir pra farra, de parar de fazer tudo isso. E quando eu tive esse desejo, o primeiro pensamento que me veio, as primeiras sensações que me vieram, foi exatamente isso. Se eu parar de beber, parar de me divertir, parar de sair, mudar de vida, mudar o meu estilo de vida, ele vai me deixar e eu vou viver sozinha, eu vou ficar sozinha. Por quê? Porque eu tenho pânico, eu tenho depressão e eu não tive nenhum amigo que ficou do meu lado, que pegou na minha mão e falou: Meu, vou com você, vamos sarar isso daí. Não, até porque ninguém sabia muito bem o que era isso naquela época, né? E, na verdade, eu ouvia muito o contrário disso. As pessoas se cansando, porque todo mundo cansa, fica de saco cheio de gente que sofre, chora, reclama e se vitimiza. Essa é a realidade. Entendeu? As pessoas se cansam, as pessoas se afastam. Então, as pessoas têm suas próprias vidas, como eu cansei de ouvir, de muitos amigos, inclusive de familiares. Então, eu tive muito medo de fazer essa mudança. Falei, eu vou mudar, e aí? Ele vai me deixar. Mas eu fui com medo mesmo, nessa época eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo. Eu fui descobrir durante essa jornada, quando eu comecei a estudar comportamental, né? Porque não funcionou comigo indo para psicóloga, funcionou comigo estudando a inteligência emocional. Como a mente funciona, como o meu corpo funciona. Ah, eu estou me sentindo assim. Ah, eu estou me pensando assado. Então é por causa disso e daquilo. Como é que eu mudo? Tá aqui, essas estratégias todinhas que eu venho trazendo para você. Foi o que eu apliquei de 2013 que eu aplico até hoje na minha vida. Coisas que eu vinha aprendendo e vinha aplicando. Todas as minhas formações, todas as minhas graduações estão resumidas aqui nesses 3 dias. Pouquinho de cada. Claro, é muito mais profundo. Por isso tem o método CAC, do causa-cura. E aí, voltando mais lá atrás no passado, eu trago para vocês outra coisa que eu me lembro. A minha essência, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de beber, às vezes eu gosto de enfiar um pezinho na jaca, né? De me soltar. Mas essa não é a minha essência. Tanto não é a minha essência que eu fui aprender a beber, a fumar, a fazer coisas do mundo depois dos meus 18 anos, depois dos meus 19, teve coisas que foi depois dos 23 anos. Essa nunca foi a minha essência, né? Quando a primeira vez que eu coloquei álcool na boca, bebida alcoólica, olha a importância, vocês que são mães aí, tá? A importância de conversar com os seus filhos para que eles sejam autênticos em suas essências e não se preocupem com o pensamento do outro e entendam ao contrário. Bom, se essas pessoas estão enxergando isso em mim, é porque essa galera aqui não é o meu clã, não é a minha tribo, não é as pessoas que vão me entender. Eu preciso me conectar com pessoas que são parecidas com a minha essência. Mas quando eu coloquei álcool a primeira vez na minha vida, na minha boca, foi porque eu tinha ido embora para Fortaleza. Lá a vida era muito diferente, eu era muito nova, a vida era muito diferente da minha vida aqui em São Paulo, com o meu pai e com a minha mãe. Os adolescentes lá
naquele lugar onde eu estava, bebiam muito cedo, farreavam, né? Se chama de farra, que a gente vai pra balada. E eu comecei a sair com eles, sair com os meus primos, com amigos da escola, vizinho, e a galera bebia muito. E eu era a única que não bebia, né? E eu sempre fui mais caladinha, introspectiva, mais de observar. Se você sentar comigo, a gente conversa, a gente bate papo, a gente vai infinito. Mas se não, eu fico aqui quietinha, só observando. Eu sempre fui muito assim. E aí eu me lembro que um determinado momento, um dia, um deles disse que eu era muito bonita, eu era muito legal, mas eu não bebia, eu não me divertia com eles, eu ficava meio que chatinha, né? E por isso era um paquerinha. Ele não queria nada comigo. Aí o que que aconteceu? Eu falei, pois bem, vou aprender a fazer isso daí, vou aprender a beber. Aí eu nem gostava, fui lá aprender a beber, tomei um porre horroroso, paguei um puta de um mico a primeira vez, bebi, fiquei brincando com os palitinhos, enfim, me deram um porre, e aí dali pra frente eu comecei a viver uma vida que não era condizente com a minha essência. E aí, dali pra frente, começaram a surgir muitas dores emocionais dentro da minha casa, dos meus pais para comigo, da minha família, eu, meus pais, meus irmãos, problemas que me geraram muitas dores. E que essas dores fizeram com que eu bebesse cada vez mais. Eu vivesse nesse estado de fuga cada vez mais. Então, quando em 2013 eu disse, eu quero mudar, eu quero voltar a ser quem eu era, porque eu não era assim, porque quando me veio a minha última crise, que eu perdi 10 quilos, quase 12, em uma semana, que eu vivia de Rivotril, eu acordava e enfiava Rivotril na minha boca e dormia. Me cortava, me mutilava, me batia, né? Nessa minha última crise, eu falei, eu quero a minha vida de volta, eu quero a minha essência. E eu lembro que eu voltei no tempo da minha essência, de quem eu era quando eu tinha 18 anos, 17 anos. A Simara que não bebia, não fumava, a Simara que estudava, a Simara que gostava de ver filme, a Simara que gostava de assistir um teatro, a Simara que gostava de fazer outras coisas, de comer uma pizza, de chamar as pessoas em casa, de jantar, fazer um jantar, um almoço, coisas diferentes. Eu falei, é ela que eu quero de volta. Eu não era doente, eu não era dessa forma. Eu quero ela de volta. E aí eu comecei a buscar esse processo. E esse processo, ele é um processo linear, né? Ele não é um processo você vai... Não, ele é um processo de sobe e desce, sobe e desce. Então eu tive muitas recaídas, muitas subidas, muitas descidas. Então, essa manifestação cognitiva, com esses pensamentos sobre o futuro, eu vou ficar sozinha, vão me abandonar, não vão me aceitar como eu sou. Isso acontece e eu tô trazendo para você aqui, ó, a case que aconteceu comigo, né? Então a mente, ela acaba ficando obcecada, relembrando todas as vezes que você tenta mudar e falha, todas as vezes que você foi rejeitada e todas as vezes que você errou no passado. E olha que interessante. Quando eu tentei suicídio, que eu tomei 6 caixas de Gardenal, 120 comprimidos, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me lembro que eu tomava um comprimido por um comprimido e cada comprimido ele simbolizava uma culpa, uma dor. Uma vez que eu tentei e não consegui, né? Então o que eu tô trazendo para vocês? Que eu sou uma case de sucesso. Hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu estou aqui dando aula para vocês sobre inteligência emocional, sobre como quebrar isso que eu vivi, como quebrar esses ciclos, como você identificar essas pré-quedas. Por que você tem dinheiro uma hora e uma hora você cai financeiramente e você precisa estudar inteligência financeira, né? Você precisa ter um consultor financeiro, se você não sabe fazer isso sozinho, você precisa estudar para que você tenha saúde financeira. E saúde financeira é ter reserva de emergência, é não viver em altos e baixos, né? É você conseguir pagar todas as suas contas e sempre sobrar ali 30% e mais um pouquinho ali por mês, né? Prosperidade não é você pagar conta e no final do mês não ter nenhum real no bolso.
Não é você pagar a conta e não ter 30% para você poder continuar o seu investimento, fazer o dinheiro trabalhar para você. Inteligência financeira é você fazer o seu dinheiro trabalhar por você enquanto você dorme. Olha que coisa maravilhosa, que incrível, entende? E isso é possível, mas primeiro você tem que cuidar dessa base aqui, que é a tua inteligência emocional. E aí depois disso você vai migrando para as outras áreas da tua vida, certo? Então agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um exercício para reconhecer a sua pré-queda, tá? Agora nós vamos fazer esse exercício, ele é um exercício muito profundo. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você pegue seu caderno e responda todas essas questões que eu vou trazer aqui para vocês de forma brutal e honesta. Você tem que ser honesta e honesta com você mesmo. Então, a primeira pergunta é a seguinte: identifique os padrões de resistência. Essa é a primeira pergunta, é o primeiro momento. Vamos lá. Em que momento na sua vida você resistiu mais intensamente a mudanças porque no fundo você sabia que eram necessárias? Vamos de novo. Faça essa pergunta para mim, para você. Em que momento da minha vida resisti mais intensamente a mudanças do que, no fundo, eu sabia que eram necessárias? Vamos a um exemplo aqui de reflexão. Por exemplo, eu resisti quando eu sabia que eu precisava terminar um relacionamento tóxico. Eu resisti a essa mudança necessária. Isso, exato. Eu resisti. Opa, vamos lá, pergunta. Em que momento da sua vida você resistiu intensamente mudanças que no fundo você sabia que era necessário? Exemplo, quando você sabia que precisava terminar um relacionamento tóxico. Quando você sabia que precisava mudar de emprego ou de carreira, que aquele emprego, aquele lugar, aquela carreira, ela não ia mais te levar para o próximo nível. Você estava estagnada, você estava comprando briga dos outros, você estava pensando no outro, você não está mais pensando em você. Você estagnou, você precisa de mais, você precisa crescer, evoluir e esse lugar não está mais te permitindo isso. Quando, por exemplo, você sabia que precisava estabelecer limite na tua família. Tua irmã, teu pai, teu irmão, papagaio, cachorro, periquito, se metendo no teu relacionamento, na tua casa, na tua vida. Querendo escolher por você, decidir por você. Você sabe que você precisava estabelecer limite e você não estabeleceu. Você tinha o sonho de engravidar e aí você estava num relacionamento onde o seu parceiro não queria ser pai, não queria engravidar. E aí você sabe que é um sonho seu, você olha para ele e fala, pois bem, esse é o meu sonho, você não quer, eu vou encontrar alguém que queira construir uma família junto comigo, né? Ou você acha que, Deus me livre, quando ele se for, você vai ficar como? Sozinha? Vai adotar uma criança? Vai encontrar um outro relacionamento onde você nem vai poder mais ser mãe, porque o tempo passou e você ficou, né? Ah, Simara, mas filho, não é promessa de que você vai ter companhia, não. Ah, eu vou te dizer, depende de como que você for criar seu filho, tá? Depende de como for essa união familiar. Depende das crenças que você for passar para ele, sabe por quê? Porque quando a gente nasce com um caderninho em branco. Na verdade, nesse caderninho, ele ainda tem 20% a 30% dos teus antepassados. E aí você tem que passar boas crenças, né? Mas isso aí é outra coisa, porque você só vai aprender a fazer isso se você continuar estudando inteligência emocional, né? Segunda pergunta, a gente vai identificar sinais físicos e emocionais. Quais foram os sinais físicos e emocionais que precederam essa resistência? Quando você percebeu
que você precisava sair do relacionamento tóxico, que seu relacionamento tóxico que seu relacionamento não é tóxico, mas você precisava de um outro relacionamento que te levasse para um próximo nível, junto com você, que sonhasse os teus sonhos junto com você e você sonhasse os sonhos dele junto com ele, que fosse mais união. Você olhou e falou, mano, tô fazendo o que aqui? Vou mudar de relacionamento, é melhor. Aí você sentiu isso. Você sentiu que você precisava trabalhar, que você precisava mudar de trabalho porque teu emprego não tá legal, não tá evoluindo, beleza? Aí, qual foi o sintoma físico? Lembra que ontem a gente fez essa meditação, esse processo de sentir o corpo? Quais foram os sintomas do teu corpo quando esses pensamentos vieram? Ansiedade? Você ficou irritada? Você ficou triste? Ou você começou a sentir uma sensação de vazio? Quais foram as mudanças de apetite? Você começou a ficar com mais fome, com menos fome? Você começou a engordar, emagrecer? Você começou a ter mais sono, menos sono? Você começou a ter mais energia, menos energia? Tá? Agora a gente vai identificar mecanismo de autossabotagem. Como foi que o teu corpo, a tua mente sabotaram um processo de crescimento? Reflete. Vamos lá. Vamos a um exemplo. Vamos refletir. Como você se distrai nas decisões importantes? Quando você precisa tomar uma decisão importante, o que você faz? Você para, pensa, racionaliza, toma a tua decisão, ou você busca distrações e você acaba tomando as suas decisões em meio de distração? Que comportamento autodestrutivo apareciam? Como é que você vencia a voltar para essa zona de conforto? Como é que você se convencia, na verdade, né? Como é que você se convencia a voltar para essa zona de conforto? Como é que você se convence quando você quer conquistar os teus sonhos e o teu marido não te apoia? O que te convence a ficar na tua zona de conforto, se você não tem apoio dele? Se ele não sonha junto com você, seja teu filho, seja mudar de país, seja mudar de emprego, seja empreender, o que acontece? O que te faz ficar na tua zona de conforto? Tá? Então, eu quero que vocês escrevam tudo isso daí. Enquanto vocês escrevem, eu vou repetir rapidamente para que vocês não se percam. Então, a pergunta número 1 é para identificar padrões de resistência, né? Em que momentos da sua vida você resistiu de forma muito intensa a mudanças que você sabia que era necessário? Você sabia que precisava mudar, mas aí você resistiu à mudança. Pergunta número 2 é para você identificar sinais físicos e emocionais. Quais são esses sinais físicos e emocionais? Insônia, problema digestivo, muscular, dor de cabeça, ansiedade, dor no joelho, tristeza, sono, sensação de vazio, mudança de apetite, como mais, como menos, tá com sono, energia. Como é que tá isso aí? 3, quais são os mecanismos de autossabotagem? Como é que o seu corpo e a sua mente sabotaram o processo de crescimento? Né? Como é que você distrai as suas decisões importantes? Que comportamento autodestrutivo parece? Como você se convence a voltar para sua zona de conforto? Ok? Se quiserem compartilhar aí no chat, fiquem à vontade. Se quiserem compartilhar nos comentários para quem está assistindo essa aula depois, também fiquem à vontade. Depois eu respondo, a gente continua esse bate-papo, ok? E agora que vocês provavelmente já terminaram a tarefa de vocês, eu quero que vocês respirem profundamente, olhem para o papel que vocês escreveram aí e vejam como é que vocês se sentiram. Quero que vocês olhem para isso e vejam como vocês não são loucas, vocês não são fracas, vocês não são incapazes de mudança. Na verdade, vocês são seres humanos, normais, passando por processo natural de transformação. Então, a pré-queda, ela não é um bug no sistema, tá? Ela é uma factory. E assim, a nossa psique funciona. Quando você está prestes a fazer uma mudança significativa.
O problema não é você ter a pré-queda. Esse não é o problema. Porque a pré-queda, ela existe para você aprender. O problema, na verdade, é você não saber que ela existe. Agora você já sabe, né? Agora você já sabe. O problema da pré-queda é quando você não sabe que ela existe, é quando você se deixa ser levado por ela, achando que é só um sinal para desistir. Por exemplo, tem uma entrevista dos meus sonhos, o trabalho dos meus sonhos, e daí tô indo para entrevista, acontece um trânsito, um acidente no caminho. Aí você olha para esse acidente e fala, é um sinal que não ia dar certo mesmo, vou voltar para casa, ao invés de se esforçar para chegar lá. Lembra? Vou repetir e eu sempre repito isso. Nossas células, nosso corpo é energia. Nosso corpo é 90%, 80%, 87% de água. Isso significa que você vibra tudo aquilo que você pensa. Se você está vibrando conscientemente que vai dar tudo certo, mas inconscientemente não está conectado, o que você vai vibrar para o universo? Autossabotagem. O que vai acontecer no caminho da tua entrevista, da tua reunião de sucesso? Trânsito. Acidente. Como é que você evita que você fique presa num acidente, num trânsito, para um dia, para um momento específico, lindo e maravilhoso que você está precisando? É 2 horas? Sai de casa às 9. Melhor você esperar do que você chegar atrasada. Mas, Simara, tô aqui em casa. Meu programa era começou a chover, nossa, uma chuva imensa. Bom, se o teu programa era ficar em casa assistindo Netflix com teu filho, com a tua família, tudo bem, a chuva veio porque tinha que chover. Agora, se o teu programa era ter que sair para, sei lá, fazer uma foto ao ar livre, e aí choveu e não vai dar para fazer essas fotos porque você queria fazer as fotos no sol, então é uma autossabotagem. E aí, como é que você vai fazer para quebrar isso? Vai fazer a foto na chuva. Vai arrumar outro lugar para fazer essa foto. Mas vai fazer o que tem que ser feito. É assim que você passa pela pré-queda. A pré-queda, ela não significa que você está falhando. Ela significa que você está prestes a ter sucesso. Então, quando acontece alguma coisa ruim ali, não é um sinal de que não vai dar certo. É um sinal de que vai dar certo. E você precisa passar por isso. Porque é o último grito desesperado dos teus padrões antigos antes de serem quebrados definitivamente e transformados. Percebe isso? Olha aqui, que riquíssimo, que coisa incrível. É como o momento mais escuro antes de amanhecer. Não é um sinal de que o sol não vai nascer. É um sinal de que ele está prestes a nascer. Né? Então, não é que deu errado, que não vai acontecer o que você gostaria que acontecesse. Não é um sinal de que não é para ir. É um sinal que é para você ir mesmo, porque seu padrão vai ser quebrado. Então, a pré-queda é a prova de que a transformação é real. A gente só resiste o que realmente tem poder de mudar a nossa vida. Visionária, você é responsável pela sua própria cura. Eu quero deixar muito claro, responsabilidade não é culpa. Eu não estou dizendo que você é culpada pelos ciclos que se repetem na sua vida. Esses ciclos, eles começaram muito antes de você. De você ter escolha, tá? De você ter voz, de você ter poder. O que eu tô dizendo é que agora você tem escolha, você tem voz, você tem poder. É como se e como esse poder vem, e com esse poder vem a responsabilidade. Não de consertar o passado, mas de criar um futuro muito melhor, tá? Muitas mulheres... Ai, gente, tô com uma coceira no nariz.
Eita, muitas mulheres, elas ficam muito presas no que a gente chama no estado de vítima. Não porque ela seja fraca, ou porque ela queira atenção, ou porque é doloroso admitir que tem o poder de mudar. Mas porque é assustador mesmo admitir que você pode assumir as rédeas da sua vida. Porque é desafiador demais quebrar padrões que, embora dolorosos, são familiares, são conhecidos, são previsíveis. Você sabe com que você está lidando, é mais fácil, é óbvio. O teu cérebro é preguiçoso, o meu cérebro é preguiçoso. Ele quer fazer aquilo que é confortável para ele, ele quer ficar na zona de conforto dele. Entende? Então é doloroso mudar. Enquanto você se mantiver no estado de vítima, você vai continuar presa no mesmo ciclo. Enquanto você culpar outros, as circunstâncias, o destino, você continuará entregando o seu poder. Enquanto você esperar que alguém externo vai te salvar, vai te curar, vai te transformar, você vai continuar adiando as suas próprias libertações. A responsabilidade pela sua cura é sua, querida visionária. Não porque você causou a sua ferida, mas porque você é a única que você pode curar. Não porque você criou o ciclo, mas porque você é a única que pode quebrar. Não porque você escolheu o padrão, mas porque você é a única que pode transformar. E isso aí não é um fardo, é um presente de Deus, minha rainha. É o reconhecimento do teu poder, é a afirmação da tua agência. É a celebração da tua capacidade de criar a sua vida diferente. Uma história diferente, um legado diferente. Lembra que eu falei que eu tinha aqui no roteiro um momento que eu ia compartilhar um pouco mais da minha história? E que aquela história que eu compartilhei lá não estava no script? Pois é, chegou esse momento. Eu quero compartilhar com vocês uma história pessoal sobre a minha vida, a minha própria jornada de responsabilidade. Por muito tempo eu vivi, lembra que eu disse? Eu vivia num estado de vítima, eu culpava meus pais pelos padrões que eu repetia, eu culpava meus relacionamentos do passado pelas feridas que eu carregava, eu culpava as circunstâncias pelos obstáculos que eu enfrentava. E de muito tempo eu culpava de forma inconsciente. Eu nem sabia que eu culpava, mas eu culpava de forma completamente inconsciente. Foi um anjo de Deus que Deus colocou no meu caminho naquele momento e que, nunca mais eu vi essa mulher, essa pessoa, que me espancou o meu emocional. Deu na minha cara, de forma figurativa, para me dizer que, através das minhas palavras, eu estava fazendo exatamente isso. Culpando os meus pais, culpando os meus relacionamentos, sendo vítima de tudo. E não que eu não fosse, eu era. Mas eu também tinha responsabilidade pelas minhas escolhas e pela mudança da minha vida. E de fazer diferente dos meus pais e de todos os relacionamentos que eu vivi. Mas a verdade maior era que enquanto eu continuasse culpando, eu ia continuar presa. Enquanto eu esperasse que os meus pais mudassem, que o meu ex-parceiro pedisse desculpa, que as circunstâncias se tornassem perfeitas, eu continuaria adiando a minha própria transformação. E aí a virada, minha rainha, minha deusa visionária, aconteceu quando eu finalmente entendi. Ninguém vai me salvar, ninguém vai me curar, ninguém vai me transformar. Essa responsabilidade é minha, é meu trabalho, é minha jornada. Quando eu assumi essa responsabilidade, algo incrível aconteceu. Eu parei de esperar e comecei a agir. Eu tenho mentoradas, alunas que dizem: eu não consigo agir, porque você não se tornou responsável pela sua vida. Você ainda continua no papel de vítima. Quando eu parei de me culpar e parei de responsabilizar tudo que acontecia na minha vida para os outros, eu comecei a criar.
Quando eu parei de ser refém do meu passado, eu comecei a ser arquiteta do meu futuro. Ai, que coisa linda. Como eu disse para vocês, não foi rápido, não foi fácil e não foi linear. Eu venho desde 2013 nessa jornada. Houve dias de dúvida, de medo, de vontade de desistir. Houve momentos em que os velhos padrões pareciam mais seguro, mais familiar, mais confortável. E Simara, o que você fez para você superar esse momento? Eu coloquei uma prioridade na minha vida. A minha prioridade virou a minha inteligência emocional. Então eu deixava de comprar roupa, de comer pizza, de fazer farra, de qualquer coisa para comprar cursos e estudar, para comprar livro e ler, para pagar a minha terapeuta holística e para pagar a minha psicóloga. A gente brinca que hoje a gente é amiga, que às vezes eu ia pro consultório e aí eu ia contando notinha de R$2, moedinha, que eu fazia Uber nessa época, para pagar a minha terapia. E aí você tá gastando o teu dinheiro com estética, com balada, com bebida, com cigarro, com roupa, com outras prioridades. E não com você. Aí você diz, mas eu não tenho como fazer isso. Tem sim, senhora. Ô, visionária, você tá mentindo pra quem? Pra mim, que já tive no teu lugar? Não, meu amor, você tá mentindo pra você, não é pra mim. Cada vez que eu escolhia diferente, cada vez que eu quebrava o ciclo, cada vez que eu criava um novo padrão, eu me sentia mais forte, mais livre, mais a minha essência, mais eu. Eu resgatava aquela Simara que eu entrei no propósito de resgatar. E hoje eu ainda estou nesse processo, mas embora eu ainda esteja nesse processo, eu tenha dias difíceis, eu ainda enfrente desafios, eu sei que eu sou criadora da minha vida. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou protagonista da minha história. E você? Você é vítima das circunstâncias, do acaso, ou você é protagonista da tua história? Que história é essa que você está escrevendo aí na sua vida? Hã? Agora a gente vai para um exercício novo. Mais um exercício, nós já estamos chegando, fique aí, não saia, na reta final do nosso curso. E que a gente vai explorar essa responsabilidade, esse poder que é a responsabilidade. Então, no seu caderno, eu quero que você escreva uma declaração começando assim. Eu, fulana de tal, eu, visionária tal, eu, por exemplo, Simara Costa, assumo a responsabilidade por... E aí você vai completar a declaração com um aspecto específico da sua vida, pelos quais você está pronta a assumir a responsabilidade. Não de forma culpabilizadora, mas de forma empoderada. Não olhando para o passado com arrependimento, mas para o futuro com determinação. Por exemplo, eu, Maria Silva, assumo responsabilidade por estabelecer limites saudáveis no meu relacionamento. Eu assumo responsabilidade por priorizar meu autocuidado, mesmo quando isso signifique dizer não para o outro. Eu assumo responsabilidade por reconhecer meu valor independente da validação externa. Anota aí. Escreve aí. Escreve aí, Cristina, visionária. Escreve aí. Lembrei de uma mentora que eu tive. Eu chamo vocês de Vises, ela chamava a gente de Cristina, preste atenção. Clara do Vale. Maravilhosa ela. Então, visionárias, eu quero que vocês, quando lerem, escreverem essa carta, leiam com atenção, de preferência em voz alta, mas se você não tiver em um ambiente aí privado, não tem problema, você pode ler em voz baixa, né? Ler em silêncio, mas eu quero que você leia isso com presença total. Sinta o peso e, ao mesmo tempo, a libertação dessas palavras. Se vocês quiserem
compartilhar no chat uma das responsabilidades que vocês estão assumindo, eu vou achar incrível, porque vai ser motivador para mim e motivador para as outras mulheres que estão aqui nessa aula. Se você quiser escrever aqui no comentário a responsabilidade que você está assumindo, também será motivador para todas nós que estamos aqui nessa aula e para todas as outras que ainda vão assistir essa aula. Então, encontrar o seu comentário aí embaixo vai com toda certeza motivá-las. Agora a gente tá indo. Peraí, deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem aqui. Meu Deus do céu, tá bom, estamos acabando. Agora a gente tá indo para a construção da resistência. Agora que a gente já reconheceu os ciclos e assumimos a responsabilidade por quebrar, nós vamos falar sobre reconstrução. Sobre como criar novos padrões, novas formas de ser, novas maneiras de se relacionar consigo mesmas e com o mundo. Gente, hoje parece que eu tô aqui com vocês já há 3 horas. Por que será, né? Acho que é por causa do chá, que tá me dando sono, eu tô louca para descansar. Mas olha só, a reconstrução não acontece de uma vez, tá? É um evento, é um processo. Esse processo, ele vai de pequenas escolhas diárias, pequenas vitórias acumuladas, de pequenas transformações que juntas criam uma vida completamente nova. Mas antes de reconstruir, a gente precisa aprender a navegar pela pré-queda, lembra? Sem deixar se levar por ela. Porque de nada adianta ter melhores estratégias de reconstrução se no primeiro sinal de resistência interna vocês voltam para padrões antigos. Ler tudo isso aqui, estudar tudo isso aqui, fazer todas as atividades e não agir, não colocar em prática, vira lixo mental. Tá? Então, os 3 padrões estratégicos, agora é estratégia para você evitar a pré-queda, tá? Esses 3 padrões a gente também trabalha no método CAC, de forma muito mais profunda, mas eu trouxe aqui que já dá para você começar a fazer. Então, ela funciona uma tríade de proteção contra a pré-queda. É o padrão de acontecimento, esse é o primeiro padrão, escreva aí. Padrão de acontecimento. A consciência precisa estar vigilante. Então, o primeiro padrão é sobre desenvolver uma consciência mais aguçada dos seus gatilhos. É impossível você evitar a pré-queda se você não souber como é que ela está chegando. Qual que é o objetivo desse padrão de conhecimento, desse primeiro pilar? É que você desenvolva a consciência dos gatilhos antes que eles te dominem e você vá sendo levado pela pré-queda. Como é que você vai fazer isso? Quais são as estratégias práticas? Mindfulness aplicado. Ai, Simara, você está mandando meditar 30 minutos. Vou lá, vou ficar meditando. Não, não é meditar 30 minutos. Tá? Embora seja maravilhoso e eu super te indico. E tem lá no Spotify, Visiscast, meditações incríveis, especialmente para vocês. Caso vocês queiram realmente se aprofundar nisso. Mas o Mindfulness que eu trago aqui nesse primeiro pilar, que é o padrão do autoconhecimento, do acontecimento, é exatamente o momento em que você vai pegar os micros momentos de consciência ao longo do dia e observar o seu pensamento sem julgamento. Quando você sentir aquela ansiedade, você tá ansiosa, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, respirar profundamente, vai no banheiro se você estiver dentro do teu trabalho. Mas faz. E vai entender por que você tá ansiosa. Rastreia a tua ansiedade. Tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? O que é que tem por trás dessa ansiedade? É medo? Que desconforto é esse que tá vindo por trás da ansiedade? Então, você vai se ouvir, sem julgamento. E aí, eu quero que você registre esse padrão. Anota a situação que desencadeou a sua dependência emocional. Não para que você seja julgada, mas para que você reconheça
reconhecer. Conhecimento é poder, mas sem ação, ele não tem poder nenhum, tá? Segundo ponto, você vai identificar os gatilhos. Reconheça pessoas, lugares e situações que ativam teu comportamento autodestrutivo. Algumas pessoas são gatilhos ambulantes para nossa dependência emocional. Quer um exemplo? O chefe da Marina, meu ex-marido, era um gatilho para dependência emocional, né? Ele toda hora despertava o gatilho de que eu tinha que estar toda hora provando para ele que eu era necessária na vida dele. Eu sempre tinha que estar ali. Ele não me trazia palavras de afirmação, ele só me trazia palavras de destruição. Então, toda hora que eu estava ali fazendo, é porque eu queria ouvir uma palavra de afirmação. Então, isso era um gatilho de dependência emocional. E esse gatilho, ele foi perpetuando em vários outros tipos de relacionamento. Relacionamento entre amigos, relacionamento em negócios. Então, eu quero que você identifique qual é o gatilho que te traz isso, tá? Então, você vai ter que ter um diário da consciência. Eu quero que por uma semana você registre diariamente. Momento do dia, era manhã, tarde ou noite? Situação, qual era a situação específica? O que estava acontecendo ali exatamente? Tá? Qual era a situação específica? Quais são as pessoas? Que todas as pessoas estavam ali em movimento, o que estava acontecendo? Quem era? Aí eu quero que você coloque uma métrica na tua emoção. Você sentiu ansiedade? Senti. De 0 a 10, qual é a nota? 8. Você sentiu tristeza? Senti. De 0 a 10, qual é a nota dessa intensidade? 6. Você sentiu com raiva? O quanto que você estava com raiva? 10? 5? 4? Quais foram os pensamentos automáticos que surgiram? Que frase que passou pela sua cabeça? Qual foi o comportamento resultante? O que você fez em seguida? Então, primeiro ponto, observar teu pensamento. Senti ansiedade, vou observar meu pensamento. Por que eu senti ansiedade? Tive medo, tive raiva, tive tristeza? Alguém desencadeou essa ansiedade? Por que eu fiquei com ansiedade? Eu identifiquei quem é que está me trazendo esse padrão de dependência emocional, porque a ansiedade, ela vem como sintoma, ela não é a dependência emocional. Ela é o sintoma da tua dependência emocional. Ou podemos dizer que ela tem o resultado. Na verdade, o resultado é o que você faz com isso, né? O que você vai fazer com isso? Então, você vai identificar tudo isso. Parece complicado, mas é mais simples do que você pensa. Segundo ponto. Então, a gente falou aqui do primeiro ponto, que é o ponto de acontecimento. O que aconteceu? Para que você evite a tua pré-queda. Primeiro, você precisa ver o ponto do acontecimento. Teve um trânsito? Teve um acidente de carro? Teve. Qual é o outro caminho que eu posso ter? O que eu tô sentindo? Eu tô com raiva, eu tô com ansiedade, eu tô com medo de não chegar na hora. Como é que eu posso resolver isso? Qual foi o resultado de como eu resolvi? Eu voltei para casa, eu liguei para o meu cliente, eu liguei pro RH, que um dia eu ia fazer entrevista, eu avisei que aconteceu, que ia chegar um pouco mais tarde, mas que eu estava a caminho, que eu não desisti. Qual foi o teu comportamento resultante? Qual foi a tua decisão? Então, nós vamos para o segundo pilar, que é o comportamento. É a ação consciente, tá? É a consciência sem ação, quando ela se torna apenas entretenimento. O segundo padrão é sobre implementar ações concretas de mudança no momento exato que você identifica o gatilho. Então, o objetivo desse padrão do comportamento, que é ação consciente, lembrando que essa ação, que essa consciência sem ação é só entretenimento, né? O objetivo aqui é implantar ações concretas de mudança. Então, eu tenho um esquema que eu chamo de SOP. Desculpa, STOP. O que é o STOP? Desculpa, gente.
que é o stop? É quando identificamos o gatilho, tá? Então, quando você identificar o gatilho, que é aquele anterior, o primeiro pilar que eu trouxe aqui para vocês, que é o acontecimento, você vai aplicar o stop. Pare o que você está fazendo. É o S. O T, bota aí, S-T-O-P. S, pare o que está fazendo. T, tome uma respiração profunda. O, observe o que você está sentindo e pensando. P, proceda conscientemente e não de forma automática. Primeiro momento, acontecimento, o que eu fiz com ele de forma automática. Segundo momento, o que eu fiz com ele de forma não automática, de forma consciente. Então, aquilo aconteceu, eu respirei fundo, analisei tudo e falei, entendi. Então eu vou ligar para fulano e avisar que eu vou chegar atrasado. Não, então eu vou pegar um outro caminho, vou sair daqui e vou pegar outro caminho. Ah, não tem caminho que eu possa fazer? Então tá, então eu vou encostar o carro, a louca, né? E vou pegar um táxi, um mototáxi, tô brincando, gente, mas é só para vocês entenderem que vocês precisam ter uma ação que façam com que vocês ultrapassem essa pré-queda. Tinha essa entrevista de emprego, meu filho ficou doente. Respira fundo. Quem é a amiga que você pode chamar que pode te ajudar nesse momento? Você tem mãe, pai, irmão que possam te ajudar nesse momento? Que possa estar com você? Possa estar com teu filho em casa? Você consegue chamar uma babá urgente, extra, para ficar com teu filho em casa? Preciso levar o meu filho no médico. Será que você precisa? Será que não dá para esperar? Entende? É só uma dor de cabeça, é uma dor de barriga, é uma diarreia. Seu compromisso é 1 hora, meia hora. Você dá um medicamento para ele, volta para casa e leva ele para o hospital. Como é que você pode lidar com essa situação para que você ultrapasse essa pré-queda? Tá? Então, substituição comportamental. Troque comportamentos autodestrutivos por comportamentos construtivos. Se sua tendência é mandar 10 mensagens quando não recebe resposta, então você substitua por uma caminhada de 10 minutos. Para aquelas que estão solteiras, que recebem os ghosting da vida, cara maravilhoso, lindo, encantador, te encheu de amor. E aí, do nada, ele sumiu. O que você faz? Você tá ansiosa? Você vai ficar mandando 50 mensagens para ele? Você vai ficar stalkeando ele no Instagram? Não! Você vai fazer uma caminhada de 10 minutos. Você vai convidar a tua amiga para você ir no Outback. Você vai convidar a tua amiga para você ir conhecer um café lá nos Jardins. Não sei. Mas você vai substituir essa ansiedade pela resposta dele em fazer algo que te agrade. Certo? Então, exposição gradual. Eu quero que você enfrente medos de forma progressiva. Progressiva. Se você tem medo de estabelecer limite, começa com pequenas situações, pequenas, e aí você vai aumentando gradualmente. Qual que é o plano de ação disso? Identifique o comportamento completo e específico. Escolha uma alternativa saudável e realista. Pratique uma nova resposta em situação de baixo risco. Generalize para contextos mais desafiadores, tá? Terceiro ponto, terceiro pilar, padrão do relacionamento. Toda dependência emocional está ligada a um relacionamento, a um acontecimento, não é? Nós falamos sobre esse ciclo aí também. Relacionamento, acontecimento, né? Então, a conexão autêntica do relacionamento é o que a gente precisa cuidar aqui. O terceiro padrão é sobre transformar essas dinâmicas relacionais que são tóxicas, porque a dependência emocional, ela sempre se manifesta nos relacionamentos.
E a gente já viu aqui que relacionamento não precisa ser só de casal, né? Estabelecendo limites saudáveis. Limites não são muros para você afastar as pessoas. Você não precisa afastar as pessoas de você. Limites são pontes para um relacionamento mais saudável. Comunicação assertiva. Ela vai ser assertiva, passiva ou agressiva? Assertividade, minha rainha, é dizer com amor, com leveza, não com raiva e com medo. E tenha cuidado, porque quando você responde pelo WhatsApp, você escreve, a pessoa, por mais que você esteja falando com amor e leveza, a pessoa que está lendo vai ler como ela é, não como você é. Tá bom? Desenvolvimento de relacionamentos seguros. Bowlby, de 1988, ele nos ensina que relacionamentos seguros são a base de uma saúde emocional. Então, a gente tem um exercício prático, tá? Que eu vou passar agora para você criar o teu plano aí de tudo isso aqui que a gente falou na tua anti-pré-queda, pra você evitar a tua pré-queda. Então, vamos lá. Para o padrão de acontecimento, você vai responder, você vai escrever aí, ó. Meu principal gatilho é, responda. Vou observá-lo através de, responda. Meu sinal de alerta será, responda. Gente, isso é ouro. É ouro, 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 ouro. Ouro. Para o padrão de comportamento, o comportamento que quero mudar é, a alternativa saudável será, vou praticar em, pode ser largar o cigarro, largar a bebida, comportamento da briga, comportamento da reclamação, reclamar demais. Você que vai escolher aí o seu comportamento que você quer mudar. Para o padrão de relacionamento, a dinâmica tóxica que preciso transformar é, o limite que preciso estabelecer é, a pessoa com quem vou praticar a comunicação assertiva é, e põe o nome da pessoa. Agora nós vamos cuidar de falar dos 3 pilares de reconstrução. Agora que você tem as ferramentas para evitar a pré-queda, nós vamos falar sobre os 3 pilares que sustentam uma vida livre de dependência emocional. Primeiro, autocuidado radical. Não é o autocuidado superficial, de banho de espuma e massagens, embora esses também sejam válidos, tá? E eu particularmente amo, visionária. Mas é um autocuidado profundo, de honrar as suas necessidades, de respeitar seus limites, de priorizar o seu bem-estar físico e emocional e espiritual. Autocuidado radical quer dizer não quando você precisa dizer não. É dormir quando você está cansada, é comer quando você está com fome, é sair de ambientes tóxicos e é escolher a si. 2. Autocompaixão constante. Tratar a si mesmo com a mesma gentileza, a mesma compreensão, o mesmo amor que você ofereceria a uma amiga querida. Reconhecer que você está fazendo o melhor que pode com o que você tem, que você está em processo e que você merece paciência e ternura. Compaixão é você falar consigo mesma como você falaria com uma criança amada que está aprendendo a cair ou que está aprendendo a andar e caiu. Autenticidade corajosa é o 3º pilar. É você viver de acordo com seus valores, as suas verdades, a sua essência. Não é se moldar ou caber em expectativas alheias. Não é se diminuir ou não se incomodar e não se silenciar e não perturbar. Autenticidade corajosa é ser quem você é, mesmo quando é desconfortável para os outros. A base de pertencimento autêntico. Esses 3 pilares, eles formam a base de uma vida de pertencimento autêntico, de merecimento. É uma vida onde você pertence a si mesmo antes de pertencer a qualquer outra pessoa. É uma vida onde você se escolhe, se honra, se celebra. Não de forma egoísta ou narcisista, mas de forma íntegra e alinhada. Quando você constrói sua vida sobre esses pilares, a pré-queda perde o seu poder.
Porque você não está mais tentando escapar de si mesma, você está finalmente voltando para casa. E pensando nisso, eu quero que vocês escrevam uma carta, um compromisso final. Olha para esse plano que vocês criaram aqui hoje. Este que não é apenas um exercício, é uma estratégia. E vamos criar um contrato, um compromisso de que você, na próxima vez que você sentir a pré-queda chegando, você não vai deixar ser levada por ela. Você vai sair desse ciclo de autossabotagem. Você vai usar as ferramentas, vocês vão aplicar os padrões, vocês vão escolher a reconstrução em vez da repetição, porque vocês não vieram aqui para continuar sendo as mesmas pessoas, vocês vieram aqui para transformação. A pré-queda só tem poder sobre nós quando não sabemos que ela existe. Agora que vocês já sabem, ela se torna apenas mais uma etapa no processo de cura. Não é o final da sua jornada. Agora vamos fazer uma visualização guiada. Deixa eu aqui me sentar de forma confortável, mais do que eu já estava, para poder fazer uma visualização guiada com vocês, tá? Com a mulher que você está se tornando. Então, eu quero que você se ajuste na sua poltrona, na sua cadeira, de costa ereta. Se você quiser deitar, você pode deitar. Se é um momento de você se espreguiçar, se arrumar, beber sua água, certo? Eu quero que você respire profundamente. Eu quero que você se sinta presente. Você já fez todas as estratégias que você precisava fazer. Você já fez todo o planejamento que você precisava ter. Você já entendeu, já identificou o que é a pré-queda, quando ela acontece, quais são os sinais que você precisa ficar alerta. E aí eu quero que você feche os olhos, respire profundamente. Respire uma vez pelo nariz e solte pela boca. Sinta o ar entrando pelo seu corpo. Sinta ele relaxando o seu corpo. Vá ajustando a sua postura. Se não conseguir fechar os olhos, não tem problema. Pode ficar com os olhos abertos, mas de preferência, se for possível, feche os olhos. Eu quero que você se imagine daqui a um ano. Dia 11 de junho de 2026. Aonde é que você vai estar? Com quem você vai estar? O que você conseguiu conquistar nesse último ano? Quais são os seus objetivos? Um ano de prática consciente de autocuidado. Se passar um ano de autocompaixão e autenticidade. Um ano de pequenas escolhas diárias que juntas criaram uma transformação profunda. Veja tudo isso de forma muito clara. Como é que você se move? Como é que você fala? Com que roupa você está se vestindo? Como você se relaciona com você mesmo e com os outros? Observa como é que seu corpo se sente. Ele está mais relaxado, com mais energia, mais habitado? Observe como a sua mente funciona. Ela está mais clara, mais compassiva, mais criativa. Agora eu quero que você imagine em uma situação que normalmente ativaria o seu velho padrão. O que poderia acontecer para ativar o seu velho padrão? Imagine essa situação. Talvez seja uma crítica, talvez uma rejeição, talvez uma demanda excessiva. Veja como você responde diferente. Não a partir do medo, não a partir da carência, não a partir da insegurança, mas a partir da força, do amor próprio, da clareza. Sinta o amor dessa nova forma de ser. A liberdade, a autenticidade, a plenitude. Agora imagine que você encontra a versão atual de si mesma. A mulher que você é hoje, no início dessa jornada.
que você diria a ela? Que conselho você daria a ela? Que garantia você ofereceria a ela? Diga a ela o que vale a pena. Que cada escolha consciente, cada ato de coragem, cada momento de vulnerabilidade a leva mais perto dessa versão futura de si mesma. Dessa mulher que pertence plenamente a si mesma, aos outros e ao mundo. Agora eu quero que você respire fundo, como se estivesse pronta para receber todo o sucesso que está diante de você. Sinta esse sucesso se manifestar no seu corpo, no seu coração, nas suas células. Suas células brilham na cor dourada, na cor do ouro, da prosperidade, da abundância, do dinheiro. E com essa energia, trazendo consigo clareza, determinação, dessa futura versão de si mesma, eu quero que você vá abrindo os olhos, se espreguice. Comente nos comentários ou no chat como que foi essa meditação, como que foi se ver daqui a um ano. Com autocuidado em dia, com plenitude em dia, com poder. Como que foi isso para você? Chegamos agora no nosso momento de integrar tudo que vivemos nos últimos 3 dias e olhar para o futuro. Para caminhar juntas. Para caminhar para o caminho que se abre à sua frente. Para a jornada que está começando. Nesses 3 dias plantamos sementes poderosas, não foi? Sementes de autoconsciência, autorresponsabilidade, transformação. Mas essas sementes precisam ser cuidadas constantes para florescer, para que você viva e pare de sobreviver. Precisa de água, de sol, de nutriente, precisa de atenção, dedicação, compromisso. E é por isso que eu quero te fazer um convite para você continuar essa jornada de forma profunda, mais estruturada, mais apoiada. Um convite para o método, para o programa do Causa Cura. Esse programa ele não é apenas mais um curso, é uma jornada completa de transformação. É uma metodologia testada e comprovada que já ajudou centenas de mulheres a quebrar ciclos limitantes, a criar novos padrões, a viver vidas de pertencimento e autenticidade. O método CAC. Você vai aprofundar a sua compreensão dos ciclos que se repetem na vida, aprender estratégias específicas para quebrá-los, desenvolver práticas diárias de autocuidado, autocompaixão, autenticidade e que, com o tempo, criam transformações profundas. Você vai receber suporte contínuo, tanto meu como da minha comunidade das mulheres que estão nessa jornada. Você vai ter acesso a ferramentas, recursos, protocolos que facilitam o processo de transformação. Você vai participar de encontros ao vivo, para que a gente possa aprofundar os temas, né, de perguntas e respostas e celebrar conquistas. Esses programas acontecem toda última quarta-feira do mês. O método inclui 11 módulos completos, cada um abordando um aspecto específico da jornada de autocuidado, de transformação, da psicologia, da neurociência. 3 bônus hoje, para quem fechar aqui hoje, tem 3 bônus individuais comigo. Você vai poder trabalhar questões específicas na sua jornada. Vai participar do grupo de encontros mensais ao vivo e das comunicações diárias de WhatsApp, vai receber seu certificado de conclusão. Esse curso também é um curso de extensão para psicólogas e terapeutas que queiram avançar, criar um método, né? Você vai receber um planner para impressão, um planner lindo, 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 para autocuidado, que você vai poder imprimir ou você vai poder replicar no seu caderno. Além disso, você vai receber o livro 7 Dias de Despertar Emocional.
E aí, normalmente, esse investimento ele é de R$ 1.689,90, mas para vocês que participaram deste evento, eu vou estar fazendo um valor extremamente especial, R$ 899,90, que vai ficar quanto? 10 vezes no cartão de crédito de R$ 106,53. Sabe o que significa isso? É isso mesmo? Menos de R$ 4,00 por dia. Aí eu tenho que te perguntar, né, visionário, qual que é o preço que você hoje está pagando por não ter autoconhecimento? Por não ter gestão emocional? Por não ter hoje a vida que você sempre sonhou? Por toda vez que você está chegando lá, onde você gostaria, você simplesmente cai, retroage, para, estagna. Qual que é o preço disso? Ansiedade, depressão? Nossa, gente, desculpa. Depressão, burnout. Talvez você esteja cansada de você mesma, talvez você esteja se achando um peso morto, talvez você esteja acima do peso. Qual é o preço que você hoje está pagando por não priorizar a sua saúde mental? Menos de R$ 4,00 por dia é o valor do seu método, de um método que eu venho construindo desde 2013, aplicando em mim mesma, em outras mulheres que transformaram as suas vidas assim como eu transformei a minha. Eu sou a minha case de sucesso. Visionário, imagina aí que eu saí de um estado suicida para uma vencedora e parei de sobreviver. Eu tenho pavor a essa palavra. Eu quero é viver, eu não quero sobreviver, não. Saí de um relacionamento abusivo para viver o relacionamento dos meus sonhos, com uma pessoa que me ama, me valoriza, me respeita, me apoia, vive os meus sonhos comigo. Um dia meu maior medo foi morrer e ficar sozinha. Já que eu perdi os meus pais cedo, meu pai assassinado, minha mãe para o câncer. Meus irmãos ainda vivem as suas dores, ainda estão nos seus processos de cura e transformação. Financeiramente eu quebrei 5 vezes. Todas as vezes eu fazia dinheiro muito rápido e perdia na mesma velocidade. Por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional. Eu tinha capacidade, energia e merecimento. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Capacidade, energia e merecimento. Mas eu era dependente emocional. E hoje nessa aula vocês aprenderam que a dependência emocional está longe de ser somente o que os relacionamentos entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, entre casais. Ela se manifesta através do seu comportamento, do seu dinheiro, do comportamento do seu trabalho como profissional, de líder, de dona do seu negócio. Se manifesta no seu comportamento como mãe, como filha. Estamos falando de R$ 4,00 por dia. É muito ou é pouco para você investir na sua vida? Na sua inteligência emocional, na sua decisão de se salvar? Só você pode fazer isso por você. Além disso, eu ainda vou te oferecer 7 dias de garantia. Se por qualquer motivo você ainda assim achar que esse programa não é para você, você pode pedir para cancelar a qualquer hora que a gente devolve 100% do seu investimento, sem pergunta e sem complicação. Para quem deseja ainda um acompanhamento mais personalizado, eu também tenho método em mentoria. São 10 sessões individuais comigo, tá? Onde a gente pode trabalhar a sua jornada, a sua formação profunda. A mentoria inclui 10 encontros individuais, de cada um até 3 horas. Acesso completo aos bônus que eu já trouxe aqui, meditações exclusivas, livro em PDF dos 7 dias de despertar emocional, grupo de WhatsApp exclusivo, encontros de grupo online toda quarta-feira, último mês. Tudo que o curso tem, você também tem na mentoria. A diferença é que você tem 10 sessões comigo, de 3 horas e meia, tá? E esse investimento da mentoria, normalmente uma sessão custa 980. 10 sessões, 9.800. Mas para vocês que estão aqui nesse evento, que assistiram essas 3 aulas, eu vou fazer um valor especial por 5.800 à vista, ou em 10 vezes com juros no boleto ou no cartão. A condição de boleto é apenas para mentoria nesse primeiro momento. O carrinho vai ficar aberto até sexta-feira, com esses valores. Para mentoria eu só tenho 5 vagas.
Pro curso, eu tenho bastante vaga ainda, tá? Mas não deixa pra última hora, porque esse valor do curso vai só até sexta-feira. Sei que investir em si mesmo pode dar medo. Sei que priorizar as suas transformações pode parecer egoísta. Eu sei que se comprometer com a sua jornada pode parecer assustadora, mas eu também sei que no fundo do meu coração você merece. Você é digna. Você está pronta. Se você sentiu o chamado, um reconhecimento, uma ressonância durante esses 3 dias, esse é o teu sinal. Esse é o sinal do universo te dizendo que é a hora, chegou a hora. É hora de quebrar ciclo, é hora de criar novos padrões, é hora de viver uma vida de pertencimento autêntico. As inscrições estão abertas a partir de agora e vão ficar disponíveis até sexta-feira. Após esse período, o programa voltará para o valor integral e nós vamos abrir novas vagas para o próximo semestre. Para se inscrever, basta se clicar no link que eu vou mandar no chat. Lá você encontrará todas as informações detalhadas sobre o programa e a mentoria, bem como o formulário de inscrição também, tá? Se você tiver qualquer dúvida, não hesite, entre em contato conosco, peça ajuda, chame no privado, que eu ou a Gi vamos lhe atender de forma excepcional, muito carinhosa. Você pode enviar uma mensagem direta ou deixar uma pergunta aqui no chat que eu vou responder com todo amor, carinho, cuidado e honestidade. Este não é apenas um convite para o método, é um convite para a sua vida, para uma vida diferente, uma vida que você não apenas sobrevive, mas vive, visionário, uma vida onde você não apenas existe, mas você pertence a si mesmo, aos outros e ao mundo. Nós chegamos ao final dessa jornada juntas nesses 3 dias. Foi incrível. Gratidão por estar aqui comigo. Mas, na verdade, essa aqui não é o fim, não, tá? É apenas o começo. É o começo de uma vida baseada no pertencimento autêntico, no merecimento incondicional, na plenitude verdadeira. Independente do que você escolher continuar comigo ou não no método CAC, eu vou seguir esse caminho com propósito. Eu gostaria de levar você comigo. Você merece pertencer. Não por causa do que você faz, mas por causa das suas conquistas, do que você oferece aos outros. E simplesmente porque você existe. Você tem o poder de quebrar ciclos, ciclos que começam muito antes de você. Ciclos que se repetem há gerações, ciclos que pareceriam inevitáveis, imutáveis e eternos. Eu mudei, você vive, você muda. Você é criadora da sua própria vida, você não é vítima das circunstâncias, você não é refém do passado, você não é prisioneira dos padrões. Mas uma protagonista, uma arquiteta, uma artista da sua própria existência. Leve essas verdades com você. Repita-as quando o medo surgir. Lembre-se de cada uma dessas palavras quando a dúvida aparecer. Retorne a elas quando o velho padrão tentar se reinstalar. E saiba que antes que você vá, o que quer que você faça, eu estou aqui torcendo por você, acreditando em você e honrando a sua jornada. Obrigada por esses 3 dias de coragem, de vulnerabilidade, de transformação. Foi uma honra, um privilégio caminhar do seu lado, mesmo que por um breve momento. Até breve, minha rainha, que a sua jornada seja iluminada pela verdade, guiada pelo amor e sustentada pela coragem. Gratidão, namastê.